Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos nesse domingo, o domingo do bom pastor. Na verdade, do grego, a palavra não seria bom, a palavra seria belo, mas não no sentido de beleza física, mas no sentido de que é o pastor que está ligado a Deus, é o pastor que vem não como mensageiro de Deus, porque Jesus não é mensageiro de Deus, Jesus é o próprio Deus. Por isso que no Evangelho ele diz: eu sou a porta pela qual as ovelhas entram, eu sou aquele que devia vir, todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, não fizeram um bom trabalho, fizeram um trabalho de mercenário, usurparam as ovelhas, usaram as ovelhas. Eu vim dar a vida pelas ovelhas. Esse é o grande anúncio que todos os evangelistas fazem e que hoje fica claro nesse capítulo 10 do nosso amiguinho São João, que escreveu para nós esta palavra. Mas diante disso, qual deve ser a nossa atitude? Nós vamos entender isso olhando para os Atos dos Apóstolos. Pedro pregando para aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes, as pessoas vão ficando maravilhadas. Pedro vai dizendo: olha, nós estamos pregando o Jesus, o Nazareno, aquele que era rico em obras e palavras e que os nossos mestres o mataram. E as pessoas ficaram encantadas. Imaginem, esse Pedro está falando de Jesus. Esse Pedro está falando do Cristo, esse Pedro está falando daquele Deus, o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, que se encarnou pelo seio da Virgem Maria. Mas diante dessa notícia, qual deve ser a nossa posição? A mesma do povo. Eles olham para Pedro e perguntam: irmãos, diante disso tudo que nós ouvimos, o que nós devemos fazer? Ou seja, diante dessa palavra que vocês estão pregando para nós, qual deve ser a nossa atitude? O que Pedro responde? Convertei-vos e sede batizados para que vocês sejam perdoados dos seus pecados. Vocês imaginam, olha, essa resposta é uma resposta objetiva, não fica dúvida. Por exemplo, olha, eu tivesse perguntado assim: Pedro, o que nós devemos fazer? E Pedro falasse assim: eu acho que vocês devem fazer isso, isso, isso e isso. Não, a resposta de Pedro, ela é objetiva. Diante da verdade do Evangelho, o que nós devemos fazer? Converter e ser batizado. Quem é batizado aqui? Todo mundo. Todo mundo é batizado? Sim. Um ou outro criança talvez não seja. O que está faltando para nós então? Por exemplo, olha, Pedro disse: convertei-vos e sede batizados. Nós somos batizados. O que está faltando? Conversão. Olha, é objetivo. Não tem como errar o caminho, não tem como achar que vai ser diferente. E conversão significa o quê? Voltamos para o Evangelho. Conversão significa a gente ouvir a palavra do bom pastor e reconhecer a sua voz. Ouvir a palavra daquele que nos fala em nome de Deus, porque Ele é o próprio Deus, e acolher esta palavra como verdade, acolher esta palavra como caminho, acolher esta palavra como vida. Essa palavra é o quê? Os mandamentos. Essa palavra são os sacramentos. Esta palavra é
tudo aquilo que Deus falou ao seu povo no Antigo e no Novo Testamento. Vocês imaginam? São coisas objetivas. Não existe erro agora. Por quê? Jesus, ele vem e fala. Vocês imaginam, olha, todo o Antigo Testamento foi escrito com uma única intenção: que o povo abandonasse a idolatria e servisse ao Deus Criador do céu e da terra. Ou seja, quando Jesus ele vem anunciar esse Deus que nós cremos, que criou o céu e a terra. Agora, se eu busco outro tipo de Deus, se eu busco outro tipo de força, eu dou a minha vida para o ladrão. E o que o ladrão faz? É claríssimo aquilo que Jesus diz: o ladrão, ele vem roubar, matar e destruir. Roubar por quê? A gente rouba aquilo que não nos pertence. E esse ladrão, Jesus está falando de um ladrão, esse ladrão tem um nome. Como é que é o nome desse ladrão? Capiroto, capeta, o que vocês, diabo, esses nomes horrorosos que a gente precisa, às vezes, tocar no nome dele, só para identificar, porque Deus me livre, a gente não merece nem ser pronunciado. Mas esse é o ladrão. Esse é o ladrão que se finge de Deus para conquistar o nosso coração e nos tirar do foco. Imaginem, as ovelhas, esse evangelho, ele não é para falar da beleza do pastor, não é para falar da beleza das ovelhas, mas é para dizer: se você não fizer o que o evangelho diz, você corre o perigo de morrer. Isso é vida ou morte. Lembra daquilo que Deuteronômio nos diz? Diante de ti coloco a vida e a morte, mas você precisa saber escolher. Se escolhe matar, você também morre, mas se você escolhe viver, você vive e faz com que os outros vivam também. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos parar nessa bela passagem. Coloca Jesus o bom pastor, que coisa linda, que poesia. Não. O Evangelho não está falando de poesia, o Evangelho está dizendo: se você não entrar pela porta que é Jesus, você vai encontrar roubo, tristeza e destruição, e vai encontrar a morte. Não dá para confundir. Lembra daquilo que Jesus diz? A porta do céu, ela é o quê? Estreita ou larga? Estreita. Só que ele diz o seguinte: são poucos que encontram essa porta. Ou seja, a porta do redil é o Jesus, esse Cristo que nós servimos. Eu preciso entrar por Ele. Como é que eu entro por Ele? Quando, ouvindo a sua voz, conhecendo quem é Ele, eu aceito segui-lo, sem perguntar, sem questionar. Nós precisamos aprender isso. Jesus é aquele que nos conduz à vida, mas Ele não nos conduz à vida de uma maneira, Ele sabe o que está fazendo. Quem não sabe sou eu e você. Para que eu vou discutir com Deus? Para que eu vou negociar com Deus? Está certo, amar a Deus sobre todas as coisas, em todos os momentos. Não dá para negociar isso. Senhor, eu vou te amar agora, mas se eu aguardo um tiquinho aqui, que eu vou cometer um pecadinho aqui, você me aguarda. Não dá. Por exemplo, aguardar domingos de festa e de guarda. Senhor, esse domingo eu não vou à missa, não. Senhor, me perdoa. Você não vai por quê? Preguiça? Se eu não consigo ouvir, se eu não consigo escutar esse meu pastor, eu vou escutar outra pessoa. E se não for escutar Jesus, todos os outros são o quê? Ladrões e assaltantes. Consegue perceber, meus irmãos? A única pessoa capaz de nos salvar,
O único nome dado aos homens para alcançar a salvação é Jesus Cristo, nosso Salvador. Fora dele não há salvação. Fora dele não há alegria. Fora dele não há realização. E não adianta a gente achar, não, mas eu tenho outra interpretação. Você pode interpretar o que você quiser. A sua interpretação não faz aquilo que você está interpretando ser verdade. Padre, eu não acredito nessa palavra. Então você acredita naquilo que você quiser. Mas saiba que, se você não acreditar nisso, você vai morrer, vai ser roubado e vai ser destruído. É simples assim. Para que complicar as coisas? Por exemplo, se você deixou a trempe do fogão ligada, você precisa botar a mão na trempe para você saber que ela está quente? Precisa? Não. Você sabe que ela está quente? Ou seja, você aprendeu. E nós, diante da religião, e nós diante de Deus, e nós diante de Jesus, às vezes nós não aprendemos, né? Nós queimamos a mão todos os dias que nós queremos, a gente não aprende. Imagine uma criança, claro que nós não vamos fazer isso, né? Pega uma criança que ninguém nunca falou que uma trempe quente queima, coloca na mão dela, ela vai sair correndo, chorando. Aí você pega uma trempe fria e fala aqui, queridinha, coloca a mão aqui, o que ela vai dizer? Não, senhor, eu já sei, isso é perigoso. Ou seja, brincar com nossa salvação é perigoso, porque senão eu vou encontrar os ladrões, e os ladrões nos rodeiam. Lembra daquilo que Pedro diz? O demônio nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Como é que eu vou resistir a essas coisas se eu não tiver fé? Como é que eu vou resistir a essas coisas se eu não tiver esperança? Como é que eu vou resistir a essas coisas se eu não colocar a minha vida a serviço? Não dá. Ou eu faço isso, ou eu morro. Simples assim. Que Deus, hoje, consiga convencer o nosso coração dessa verdade e nos ajude a proclamar essa verdade como a verdade da nossa vida, a verdade da nossa esperança. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, a igreja ensina isso, não sei quem ensina isso. A igreja não é você, não? A igreja não é você? A igreja ensina isso. Não, eu aprendi com a igreja e eu também ensino como ela. Eu aprendi com o meu pastor e ensino como ele. Eu aceitei o meu pastor e quero que todas as pessoas que eu amo, eu quero que todas as pessoas que eu tenho apreço também o sigam e o encontrem. Porque Jesus, ele nos leva a pastagens verdejantes. Ele nos leva a fontes de águas limpas. Não foi isso que nós cantamos no Salmo? O Senhor é o pastor que me conduz. Esqueci a resposta. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Pensa num negócio. Quem gosta de descansar aí, gente? Todo mundo. Mas para descansar é preciso o quê? Trabalhar, né? Se você for descansar sem trabalhar, você vai tomar nome de preguiçoso. Então é preciso, quem não trabalha, quem não se esforça, quem não sua a testa para alcançar a salvação, nunca vai querer descansar. Nunca vai querer, porque não se esforçou para se salvar, porque não se esforçou para encontrar o Cristo. Encontrar Jesus nem sempre é tão simples. A gente precisa regalar os olhos da nossa fé para poder enxergá-lo e para poder se aproximar dele. Que esta palavra nos ajude hoje e sempre a olhar Jesus, nos ajude a desejar o seu reino, nos ajude a amar o seu reino e assim possamos, através dele, com ele, por ele, fazer aquilo que nos ajuda, fazer aquilo que nos salva. Amém?